Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria Beatriz e nós somos o História e Conflito. E hoje nós vamos falar sobre o conflito na história do Brasil muito importante. Mas como eu não queria falar sobre esse conflito sozinho, eu convidei a Amandinha, que é estudante de História, e hoje nós vamos falar sobre o conflito que vocês pediram muito pra gente dar uma explicação rapidinha. Então Amanda, vamos matar a curiosidade deles? Qual conflito a gente vai falar hoje? Bom, se você chutou a balaiada, você acertou. Ele é um grande acontecimento histórico brasileiro. Uma luta popular que sucedeu na província do Maranhão durante os anos de 1838 e 1841. Porém, antes de entrarmos mais a fundo nas consequências dessa revolta, vamos nos aprofundar um pouquinho no contexto histórico por trás deste acontecimento. O que será que estava acontecendo, antes de culminar nessa revolta tão grande, Maria? Bom, a revolta surgiu como um levante social por melhores condições de vida e contou com a participação de vaqueiros, escravizados e outros grupos desfavorecidos. Mas Amanda, tem uma pergunta que também os meninos podem estar se perguntando. A busca por condições de vidas melhores foi o único motivo da revolta ou teve alguma coisa a mais? Bom, mais ou menos. Não foi o único motivo. Foi um conjunto de fatores. A pobreza da população da província maranhense, a insatisfação diante dos desmandos políticos dos grandes fazendeiros da região. Estes lutavam pela hegemonia política e não se importavam com a miséria da população, a qual ainda sofria com as injustiças e abuso de poder pelas autoridades. Então, pessoal, nós acabamos de falar que eles buscavam a hegemonia política. E por que isso? Porque naquela época a política era dividida em dois partidos. O grupo dos bem-te-vis, que eram os liberais, que apoiaram indiretamente os balaios no início da revolta, e o outro grupo era o grupo dos conservadores, que eles se chamavam cabanos, e eles estiveram contra os balaios nessa revolta. Bom, enquanto esses dois partidos da elite política lutavam pelo poder na província, a crise econômica se agravou ainda mais pela concorrência do algodão norte-americano. Isso provocou uma situação insustentável entre as elites e a população carente. Então aí já vem um leve conflitinho entre a elite e a população carente. E outra coisa que eu acho muito importante pontuar e que vocês devem escrever aí no seu caderninho é a lei dos prefeitos, que os ruralistas instituíram. O que essa lei falava? Nessa lei, ela permitia a nomeação de prefeitos pelo governador da província e causaram vários focos de revolta, dando início à balaiada. Então essa lei ela é muito importante vocês marcaram porque ela causou muitos conflitos. Como aquela população pobre era muito desfavorecida e muito injustiçada mesmo, obviamente vai culminar em diversos focos de revolta. E aí a balaiada vai carecer de fortes lideranças, que se destacaram por adotarem táticas de guerrilha durante os conflitos. Os principais líderes da revolta foram Raimundo Gomes, o Manuel dos Anjos Ferreira e Cosme Bento de Chagas. Eles tinham esse planejamento estratégico de guerrilha e que, formou essa revolta e permitiu que ela fosse cada vez mais para frente. Então, como a gente já falou, a situação entre as elites e a população estava uma situação insustentável. Então, lá no início do conflito, o movimento estava se concentrando nas classes dominantes. Mas com o passar do tempo, com o agravamento da crise social, os mais pobres começaram a aderir a essa revolta. Então, eles se uniram às tropas rebeldes para derrubar o governo providencial. Bom, a balaiada começou em dezembro de 1838. Quando o vaqueiro Raimundo Gomes invadiu a cadeia da cidade de Vila Manga, no interior do Maranhão, para libertar seu irmão e outras pessoas que lá estavam presas. Então, pessoal, o Raimundo Gomes foi um dos principais, mas outra pessoa também muito importante foi o Manuel dos Anjos Ferreira. Ele era um fabricante de balaios, então se você estava se perguntando de onde veio o nome, veio daí, da profissão do Manuel. Ele entrou dentro dessa revolta porque ele se revoltou contra o soldado que havia desonrado uma de suas filhas. Então, determinado em se vingar,
o Manuel, ele saiu em busca de apoio por onde passava e organizou um grupo armado que atacava várias vilas e fazendas da região. Então, em 1839, os revoltosos dominaram Vila de Caxias e Vargem Grande, formando uma junta provisória para governar o território conquistado. Apesar das vitórias obtidas no começo da revolta, os balaios eles começaram a perder força logo após a morte de Manuel dos Anjos Ferreira, almejado em um dos conflitos contra as tropas imperiais. Então a gente crê que por Manuel ter morrido e como ele era o líder, que tinha muitos planejamentos estratégicos em relação à guerrilha, e por ainda ter morrido dentro da batalha, isso afetou muitas forças mesmo, né, dos que estavam lutando, dos revoltosos, mas afetou, obviamente, psicologicamente, né, porque, cara, o líder deles morreu. A figura de um líder é muito importante, a figura de um comandante é muito importante, e ainda mais uma revolta como essa, eles viam ele como uma pessoa muito importante, como um guia, podemos dizer assim. Então, depois de sua morte, o conflito deu uma esfriada. E a partir desse momento, a gente começa a falar sobre o fim da balaiada. O fim da balaiada não foi nada legal, não foi nada de boa. O final da balaiada também foi um conflito. Então, o fim da balaiada foi decretado após a chegada do coronel Luiz Alves de Lima e Silva. Anota esse nome aí. O futuro Duque de Caxias. Ele chegou ao Maranhão em 7 de fevereiro de 1840, com 8.000 homens fortemente armados. O Caxias derrotou Raimundo Gomes sem muito esforço. E Dom Pedro, recém-coroado imperador do Brasil, decretou a anistia dos rebeldes que se entregassem às tropas imperiais. O que era essa anistia? Era o perdão daqueles, né, que se entregassem a essas tropas. Então, por exemplo, eles diminuiriam a pena, né, na prisão, dentre outras facilidades que não teriam caso o Dom Pedro não resolvesse declarar essa anistia. Não, a gente não está aqui falando que o Dom Pedro foi bonzinho, que lindo, que ele declarou. Não, gente, isso daí foi mais uma estratégia, foi mais uma estratégia da elite de se sair boazinha e, enfim. São diversas críticas nesse sentido. Agora vamos falar sobre o resultado? Sim, esse ato fez com que mais de 2.500 revoltosos se entregassem, enfraquecendo o movimento e ajudando as tropas a derrotarem os últimos focos de combate da balaiada. Os participantes da revolta... eles foram mortos, né, pelas tropas. E aí foi enfraquecendo mesmo o movimento. Então, acontece, né, o Manuel morre, aí o movimento se enfraquece pela perda do líder, e depois acontece que o Duque de Caxias chega, né, para acabar com a revolta de vez. Acontece a anistia dada por Dom Pedro, muitos dos revoltados se entregam e o movimento vai perdendo força. E então, dessa forma, a unidade territorial do Império se manteve e a estabilidade política se concretizou. Então é importante dizer que a balaiada foi um processo muito violento, deixando para trás uma carnificina. Nesse sentido, gente, eu convido vocês a conhecerem o livro A Guerra da Balaiada, que foi escrito pelo Magno José Cruz. É uma literatura em cordel e a obra narra a epopeia dos guerreiros balaios na versão dos oprimidos. O livro integra a coleção de cultura negra do Maranhão. E aí também nasce uma curiosidade super interessante aqui para vocês. Para aqueles que moram no Maranhão. Principalmente, né? Para todo mundo que tá afim de conhecer um pouquinho mais sobre as revoltas aí do Brasil que são muito silenciadas ainda, mas que o nosso podcast História em Conflito tá aí para passar essas informações para vocês. Existe um município
que se chama Caxias. Nesse município existe um memorial da Balaiada, dedicado à história da rebelião. Então, maranhenses e pessoas que forem visitar Caxias, vamos conhecer esse memorial da Balaiada, que é muito interessante. Então, por mais que foi uma revolta muito difícil, foi uma revolta cheia de carnificina, essa é uma revolta que marca a história do nosso país e ela é muito importante. Então, por isso que ela merece aqui no nosso podcast um episódio especial somente para ela. Então, para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Eu espero de coração que você tenha entendido essa revolta, que você tenha feito todas as suas anotações e que você nunca se esqueça que é muito importante estudar as revoltas do nosso país, a história do nosso país, para compreender melhor ele atualmente. Então, eu quero agradecer a Amanda, que veio aqui nos presentear com a sua presença, que veio conversar um pouco sobre esse conflito com a gente. Muito obrigada, Amanda. Eu que agradeço, gente. Espero que vocês tenham gostado, conseguido aprender um pouquinho e estejam aí sempre escutando esse podcast tão especial. Muito obrigada, Maria. Então aqui é a Maria Beatriz e a Amanda e por aqui nós deixamos o História em Conflito. Até o próximo episódio. Abraços e beijos.